queridos companheiros de jornada, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez para realizarmos uma reflexão para o projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. E hoje o nosso tema é liberdade, absoluta ou relativa? Nós vamos encontrar a fonte da reflexão no O Livro dos Espíritos, da questão 825 à questão 829. Kardec pergunta na questão 825: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Quando ele coloca jactar-se, quer saber se o homem tem a capacidade de ter a liberdade absoluta, sem deveres com mais ninguém. E os espíritos vão responder: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Olha que interessante. Muitos de nós, em muitas ocasiões, acreditamos que somos livres o suficiente para fazermos o que quisermos. Utilizamos da lei do livre-arbítrio para justificar as nossas ações desmedidas. Entretanto, olha o que os espíritos nos dizem: a nossa liberdade não é absoluta. Mas por que a nossa liberdade não seria absoluta? Porque a nossa liberdade é um direito. Todos nós temos o direito de sermos livres, de pensar, de realizar as ações, de sentir conforme desejamos. Mas nós devemos nos lembrar que o outro, o nosso próximo, tem o mesmo direito. E é por isso que a nossa liberdade não é absoluta. Porque se um de nós realizar tudo quanto deseja, e muitas vezes vai ofender o direito do outro ser livre, porque a nossa liberdade, as nossas ações podem causar o detrimento da liberdade do outro. Nós devemos ter a liberdade como algo que faça bem para nós, mas que faça bem também na sociedade, para o próximo, para todos aqueles que convivem conosco. Porque o sentido da liberdade, ela é, na verdade, um estado de consciência. Não é um estado apenas da liberdade material, do corpo físico. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde vou e não devo satisfação para ninguém. Nós devemos nos lembrar que o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Ou seja, a nossa liberdade, ela é também um dever. Porque nós estamos num mundo onde nós buscamos direitos e falamos que temos direitos e nos enchemos de razão em busca dos nossos direitos. Só que os nossos direitos trazem responsabilidade, porque o outro também tem os direitos. Por isso que a liberdade, ela termina sendo relativa, porque o dever é que vai regular os direitos, ou seja, as nossas obrigações regulam a nossa liberdade. E aí Kardec pergunta na questão 826 em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade. Se teria uma condição em que o homem seria livre para fazer exatamente o que quer, sem considerar o outro. E os espíritos respondem: apenas nos do eremita do deserto. Porque desde que estejamos juntos com outra pessoa, desde que dois homens estejam juntos, a liberdade de um vai esbarrar com a liberdade do outro. Nós devemos buscar o bem social. E aí nós devemos fazer os questionamentos. O que eu faço? A minha liberdade. Se todos fizerem, agirem da mesma forma, como seria o mundo? Seria bom? Ou não seria tão bom assim se todo mundo agisse conforme eu gostaria de agir utilizando a minha liberdade? É aí que está o ponto da nossa liberdade. A nossa liberdade não consiste em encontrar a liberdade das ações para o mundo material, mas sim na liberdade do espírito,
porque fomos criados para sermos plenos, para sermos seres angelicais. E aí nos remete lembrar a frase do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso não significa dizer que ele não tinha mais a capacidade de escolha. Não significa dizer que a sua vida era talhada à vontade dos outros, mas que ele conseguiu chegar num estado de plenitude espiritual tão elevada e tão libertadora que ele já conseguia exemplificar o evangelho que o Cristo nos trouxe. E isto é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a nossa libertação espiritual. O espírito é que deve ser livre, é que deve alçar os voos mais altos de plenitude nos mundos elevados do universo. É essa a liberdade que o homem deveria buscar. Mas, talhados e engolidos no nosso egoísmo, nos nossos sentimentos de orgulho e de pensar apenas em nós, nós queremos utilizar a nossa liberdade sem considerar o outro e desta forma desrespeitando as leis divinas. O que são as leis divinas? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, nós esquecemos do próximo e amamos somente a nós de uma forma tão egoística que queremos utilizar o nosso querer sem nos importar com o querer do próximo. A liberdade, nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, que é a submissão ao dever fielmente cumprido. Porque a liberdade é mais do que uma liberdade de corpo, é um estado de alma. De que adianta podermos gozar da liberdade diante das estradas do mundo, se a nossa mente, se o nosso corpo estiver preso, escravizado nos vícios? Qualquer vício que cultivemos, vício moral, vício físico, talha a nossa liberdade. É isto que nós devemos aprender na nossa jornada terrena, que a liberdade não é de nos entregar ao egoísmo, ao orgulho e aos prazeres dos vícios. Porque se nós nos entregarmos a isso, seremos escravos, não seremos livres, porque os nossos passos não serão de acordo com a nossa vontade, mas estarão subordinados à nossa necessidade daquilo que nós nos viciamos. A liberdade, como eu já disse, é um estado de alma, é a plenitude do ser. Então, quando nós nos tornamos realmente livres, é naquele momento em que nós nos encontramos perante a nossa consciência e ela está limpa, e ela está tranquila, que podemos deitar a cabeça no nosso travesseiro e ter uma excelente noite de sono, porque estamos cumprindo com todas as leis divinas, as leis de amor, as leis de caridade, as leis que levam a alma ao estágio mais nobre que ela pode alcançar um dia. Então, muitos vão questionar que nós não somos livres, mas não é verdade. Porque nós só seremos livres quando estivermos seguindo fielmente os passos de Jesus. Andar por onde ele andou, realizando as obras que ele realizou. Então, a liberdade é um estado de consciência e cada um define a sua de acordo com os seus gostos e os seus sentimentos. Que o Mestre Jesus possa estar com cada um de nós nesse instante, possa nos inspirar e nos auxiliar na estrada da nossa existência e de todas as outras existências que virão, para que um dia possamos aprender o real valor da liberdade.